Olá, internautas! O repórter MT veio à Procuradoria-Geral do município de Cuiabá para conversar com o procurador Rogério Galo. Ele fala sobre a polêmica concessão da CAB Cuiabá, além das licitações do transporte coletivo e da iluminação pública. Veja agora a íntegra da entrevista. Depois do anunciado de que a empresa Galvão deixa o comando da CAB, eis que surgiu uma outra questão, que foi a entrada do empresário Filadelfo do Grupo Dias. Mas até então a prefeitura não confirmou isso e, pelo que o senhor me falou aqui agora há pouco, não há essa conversa, e não houve essa conversa em relação à entrada do Grupo Dias na concessão da CAB Cuiabá. Jamais houve a negociação nesse espaço de tempo entre a intervenção e até agora a finalização dos trabalhos, qualquer conversa com representantes desse grupo. O que houve foram os bancos organizados, os bancos credores do Grupo Galvão, o Banco Votorantim, o Banco Bradesco e também o BNDES, que, por meio de um fundo de investimentos, que é a RK Partners, vieram ao encontro do prefeito, trouxeram uma proposta de reestruturação financeira da companhia, que necessariamente, isso foi dito desde o início pelo prefeito, implicava na saída definitiva da Galvão do controle da CAB. E foi essa a negociação que acabou sendo feita como forma alternativa à caducidade, à extinção do contrato de concessão com a CAB. Ao invés de decretar a caducidade, salvou-se o contrato de concessão, mas não a concessionária, que a concessionária agora terá um novo controlador, que é um controlador que tem a capacidade de fazer os investimentos. Portanto, de forma definitiva, jamais esteve à mesa qualquer discussão relativa a esse grupo. E é importante deixar claro que, como nessa sociedade tem o banco BNDES, que é um banco estatal, e os demais bancos privados, é importante deixar claro que existem regras de compliance. Certamente, o BNDES jamais teria entrado numa sociedade com o Grupo Galvão se, lá em 2012, 2011, quando foi feita a licitação aqui, se o Grupo Galvão estivesse envolvido, por exemplo, na Operação Lava Jato, né? Porque você tem regras de compliance, esses bancos eles seguem regras de compliance. Então é importante deixar claro que quem for se associar, e se for se associar, certamente terá que passar também por esse filtro, que é o filtro dos bancos, que é o filtro do sistema financeiro. Hoje, a CAB ela tem dificuldades exatamente porque elas têm o seu nome envolvido, o Grupo Galvão tem o seu nome envolvido, tanto numa recuperação judicial, como também no escândalo da Lava Jato, que envolve casos de corrupção. Então, ela tem o seu crédito cerceado, o seu crédito negado, e é por isso que ela não consegue fazer os investimentos em Cuiabá. Nós estamos mudando para que venham novos investidores que tenham condição de executar o plano emergencial de 204 milhões para os próximos 18 meses e também investir nos próximos 7 anos mais 914 milhões de reais, que vai totalizar quase 1 bilhão e 200 milhões no sistema de saneamento em Cuiabá, e nós teremos resolvido o problema da água e o problema também do esgoto nos próximos 7 anos da nossa cidade. Certamente a agência reguladora e o poder concedente não vai admitir que haja uma transferência do controle acionário, e é importante deixar claro isso para a cidade. Nós estamos fazendo aqui, houve a autorização da transferência do controle acionário para um fundo que tem condição de fazer os investimentos. Certamente, se houver uma nova transferência do controle acionário no futuro, estou dizendo, se houver isso, terá também novamente passar pelo poder concedente, pela análise do prefeito e também pela análise da agência reguladora. E é nesta oportunidade que se verificará, além dos bancos que vão verificar, dos sócios que vão verificar regras de compliance, também certamente o poder concedente, a prefeitura e a agência reguladora verificarão a idoneidade desse novo investidor que eventualmente ingresse no futuro. Mas é importante deixar claro que isso jamais esteve em jogo. Quem vai administrar a companhia aqui, que vai até mudar de nome para Águas de Cuiabá, e o grupo CAB Ambiental mudará o nome para Grupo Iguá, né? É um fundo que contém investidores que têm dinheiro, recursos suficientes para bancar esses 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos em Cuiabá para os próximos 7 anos. Vamos falar então de mutirão da conciliação, que está previsto para o dia 19 de dezembro, e também a prefeitura pretende arrecadar 20 milhões de reais, é isso? Sim, nosso objetivo é fazer uma arrecadação de 20 milhões de reais, talvez um pouco menos, entre 15 a 20 milhões de reais. A gente sabe que nós vivemos um momento de crise no país, mas nós colocamos regras muito claras, conciliando inclusive com o Tribunal de Justiça, é uma parceria com o Tribunal de Justiça, e há um estímulo grande. No caso do pagamento à vista, por exemplo, é bom ressaltar, esse é um espaço importante do repórter MT, para
divulgar que nós temos um desconto no pagamento à vista de débitos até 2015 de 95% dos juros de mora e de 100% da multa. Então, fica só praticamente o débito principal com a correção monetária. É uma oportunidade importante para que se ingresse em 2017 os nossos contribuintes com o nome limpo. Também é uma oportunidade até para a questão dos devedores do Alphaville, que estavam com problemas do não pagamento de IPTU. Você poderia explicar para a gente como que isso pode ser solucionado e em que andamento está esse processo? Sim, havia um imbróglio ali no Alphaville em relação a quem seriam os contribuintes perante a prefeitura do IPTU. Porque a incorporadora Itália, ela fez a venda, mas o adquirente não fez a informação para a prefeitura saber quem é o novo proprietário, o novo adquirente dos terrenos. Então, continua ainda em nome da incorporadora e a prefeitura adotou todas as providências nas execuções, inclusive com penhora de bens, com penhora de crédito, para fazer a segurança do juízo e desse crédito da prefeitura. Mas acho que é uma oportunidade agora, seja da incorporadora, sejam dos adquirentes dos imóveis, os moradores, né, não são todos, também são alguns moradores, para que eles venham nesse mutirão da conciliação, que ficará até o dia 18 agora de dezembro, uma oportunidade bastante importante para que façam a quitação de seus débitos. Então, a gente faz esse chamamento, não só aos moradores, eventualmente, do Alphaville que tenham problema, mas com os moradores aí de toda a cidade que tenham, eventualmente, débitos de IPTU, de ISS ou de outras multas com o município de Cuiabá. Caso não façam a conciliação, o nome vai ser protestado, é isso? Sim, prevê esse termo de cooperação assinado com o judiciário, exatamente antes de fazer o ajuizamento, fazer o protesto. Notificações extrajudiciais pela prefeitura, pela procuradoria e também o protesto. Então, hoje, definitivamente, não é um bom negócio dever para a prefeitura de Cuiabá, porque os instrumentos que a procuradoria tem utilizado têm sido efetivos e criando embaraços aí à vida civil, à vida comercial dos devedores. Então, hoje, aproveitando esse mutirão da conciliação, a melhor alternativa seria, de fato, resolver o seu problema fazendo a conciliação com a prefeitura. Mudando de assunto, vamos falar sobre a licitação da iluminação. É importante deixar claro que essa não é uma licitação de final de governo. Essa licitação ela iniciou em 2014, em janeiro de 2014, com o início dos estudos técnicos. Foi o ano inteirinho de 2014 e 2015 com esses estudos. Em dezembro de 2015 foi publicado o edital. Em fevereiro, quando ia terminar o prazo de proposta e abrir os envelopes, houve uma liminar, uma cautelar dada pelo Tribunal de Contas, suspendeu o andamento dessa licitação. O que ocorreu agora em outubro foi o julgamento definitivo pelo Tribunal de Contas e liberou a retomada do andamento dessa licitação que começou lá em dezembro de 2015. O estágio dela agora é na abertura dos últimos envelopes, está fazendo o julgamento da proposta comercial. Depois abre-se o envelope da habilitação e se já proclama o vencedor. Está em andamento nos próximos 10 dias, imaginamos que já teremos aí o vencedor dessa licitação. E isso tem uma redução no consumo de energia por parte da prefeitura? Há uma redução de quantos? Qual que é o valor que o município vai deixar de pagar? Como deve funcionar? Só para se ter ideia, prevê-se que em 2 anos tem que fazer toda a substituição do parque de iluminação pública de Cuiabá, de sódio e de mercúrio, para a nova tecnologia em LED. A LED ela é 48% mais econômica do ponto de vista do consumo de energia elétrica do que essas lâmpadas que nós utilizamos hoje. Só para dar um dado, hoje se gasta em energia elétrica R$1,5 milhão por mês. A tendência é que nós passemos a pagar, depois que todo o parque de iluminação pública estiver em LED, pagar R$750 mil, metade do valor. Só com esse valor você já vai quitar boa parte da contraprestação, com a economia que vai ser em energia elétrica, você já vai ter a condição de pagar quase 1/3 ou mais de 1/3 da contraprestação que será eventualmente paga para a concessionária que vencer a licitação. Então, um ganho de eficiência é importante, a cidade também, o meio ambiente agradece, Cuiabá passa a ser uma cidade sustentável, é um projeto que vai, inclusive, melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque também prevê não só a mudança de LED, mas acabar com os pontos escuros de Cuiabá. Nós temos ruas em Cuiabá hoje que, infelizmente, ainda estão muito mal iluminadas ou não estão iluminadas. E esse projeto prevê que, em 2 anos, todas essas ruas e todos os locais onde tiver um morador cuiabano, haverá a iluminação em LED. Então, isso aí também é um reforço na segurança pública, em qualidade de vida, a cidade vai ficar mais bonita. E também, paralelamente a isso, nós temos alguns pontos turísticos que vão ter iluminação artística, quase 3 mil pontos em iluminação artística. Nós teremos uma Cuiabá há 300 anos, bem iluminada em LED e uma cidade muito melhor para se viver.
Procurador, o senhor assume agora a Procuradoria-Geral do Estado com uma missão importante que é as obras da Copa em Cuiabá. Como que o senhor, qual a expectativa do senhor à frente da PGE e também os principais desafios que o senhor pode destacar para a gente? Sim, lá um grupo muito qualificado de procuradores, todos procuradores concursados. Certamente é um retorno meu para minha casa. Eu sou procurador do Estado de carreira desde 2002. E neste retorno, e assumindo uma função tão honrosa como essa de procurador-geral, oferecer soluções jurídicas para os problemas que estão colocados e foram, de certa forma, já encaminhados pela atual administração da Procuradoria. Em relação às obras da Copa, sobretudo ao VLT, verificar qual seria a melhor solução jurídica, se seria uma PPP, como foi colocado por uma consultoria, ou mesmo a retomada da execução do contrato administrativo com o consórcio VLT. Enfim, esses temas ainda não tenho propriedade para tratar deles aqui, preciso conhecê-los de forma mais aprofundada, mais detida, e certamente aí dar a nossa contribuição nesses aspectos da obra da Copa. E um grande desafio, no momento de crise financeira, não há dúvida de que é reforçar o nosso trabalho, o trabalho da Procuradoria do Estado na Procuradoria Fiscal, que é exatamente na arrecadação da dívida ativa, melhorar a arrecadação da dívida ativa. Isso já conversei com o governador Pedro Táxi e garantiu que nos dará todo o suporte para que nós possamos fazer lá e mostrar que os procuradores do Estado, que a Procuradoria Fiscal com os seus servidores, ela é capaz de fazer a arrecadação e melhorar a arrecadação e contribuir com o caixa do governo num momento tão difícil, não do Estado, mas do país na crise financeira. Então, fazer com que a Procuradoria chegue mais perto dos contribuintes, faça uma cobrança mais efetiva, aumentar o número de protestos, fazer notificações extrajudiciais, intensificar a atuação do núcleo de grandes devedores, de devedores solventes, fazer a penhora de bens daqueles grandes devedores do Estado, porque não é possível a gente estar numa situação de crise financeira e nós temos grandes sonegadores passando aí incólume, passando despercebido. Nós temos que fazer uma pressão para chegarmos até esses devedores e demonstrar que a melhor solução, de fato, para eles é vir para conciliar com o poder público, fazer o seu parcelamento, fazer o seu pagamento, porque senão a mão do Poder Judiciário e a mão da Procuradoria chegará até eles. O senhor quer fazer o que o senhor fez aqui na Procuradoria de Cuiabá, no Estado, é isso? Sim, adotar uma governança eficiente da execução fiscal, mas também daqueles créditos que ainda não estão ajuizados e, antes do ajuizamento, tentar fazer o mais brevemente possível uma cobrança administrativa eficiente, seja com protesto, seja com notificações extrajudiciais e também com campanhas, com mutirões, como a gente pode chamar, de conciliação fiscal. Hoje nós temos muito mais eficiência nisso, porque há, inclusive, uma vara de execução fiscal do Estado só para receber esses processos de execução fiscal, e o nosso objetivo é dar a maior celeridade possível e demonstrar que não será um bom negócio dever para o Estado. Mas a reforma tributária, em que pode ajudar a PGE nesse trabalho de fiscalização para aumentar a arrecadação do Estado? Eu não conheço os pontos da reforma tributária mais propriamente, foi apresentada pelo governo, ainda não estou lá na minha atuação como procurador de Estado, mas o que eu vejo, a reforma tributária, ela beneficia o sistema tributário estadual, ele simplifica o sistema tributário estadual, torna mais fácil para os contribuintes fazerem a arrecadação, fazerem o recolhimento dos seus tributos, no caso do ICMS, e também dos demais tributos estaduais. Com relação à Procuradoria, propriamente ali, nós não temos nenhuma ferramenta com relação à dívida ativa, né? Ali, na verdade, são os tributos que serão recolhidos ainda, e a Procuradoria ela se ocupa de quando já há sonegação, quando o tributo não é recolhido. Na verdade, a reforma tributária ela serve para que tenha menos dívida ativa, quer dizer, que menos contribuintes que mais contribuintes deixem de sonegar, né? Então, a reforma tributária ela vem nesse sentido, para fazer com que as pessoas se formalizem e recolham os seus tributos de forma pontual. Então, esse é o grande objetivo de toda a reforma tributária. Obviamente, aumentar a arrecadação pelo aumento da base dos contribuintes, a base tributária. Se aumentar o imposto e facilitar o trabalho da PGE, né? E aí facilita o trabalho da PGE, porque você fica com menos devedores e dá para você cobrar de forma mais eficiente aqueles que efetivamente devem, que são aqueles sonegadores que, seja com reforma tributária ou sem reforma tributária, vão sempre sonegar. Então, é esses que a gente tem que se ocupar e demonstrar para eles que, de fato, não é um bom negócio dever para o Estado.